Estado Islâmico ele foi uma criação artificial, né? Existia assim, a impossibilidade, os Estados Unidos estavam com muita dificuldade de dominar a Síria, porque eles querem derrubar o governo da Síria, tinha uma oposição financiada, bancada pelos americanos, e isso não foi suficiente. Então inventou-se essa história de Estado Islâmico, que é uma forma de estar enfrentando, né, criando um inimigo externo para poder derrotar, no caso, o governo sírio, e também restabelecer a ordem no Iraque, que desde o início do século que eles destruíram o Iraque e eles não conseguem organizar. É muito difícil, isso é uma coisa que preocupante, pelo menos até o momento a gente não está vendo solução fácil para aquele conflito, no sentido da postura intransigente dos diferentes lados daquele conflito, né? Então isso é muito preocupante, mas infelizmente a gente tem que dizer que não há, a princípio, não está existindo solução à vista. Eu não acredito que a religião seja o fator principal. Os grupos religiosos, na verdade, ali é pouco representativo a força da religião, né? Acontece ali, são interesses mais da geopolítica, interesses que envolvem a questão do controle do petróleo, do gás natural, são as riquezas daquela região, né, que está em disputa, e aí a questão religiosa ela entra, mas ela é secundária. Eu vejo como assim, uma coisa assim, assustadora a dimensão desse conflito, porque as tropas francesas, elas têm atacado sistematicamente, junto com os Estados Unidos, eles têm atacado sistematicamente as populações no Iraque, na Síria, né? E tem outra coisa, né? Os muçulmanos têm sido ridicularizados em alguns meios de comunicação na Europa, ridicularizados assim, relacionando a figura do profeta Maomé, que para eles é uma figura sagrada, né, com o fato dele ser terrorista, relacionando o profeta com o terrorismo. Ora, isso na verdade provoca a ira, né, de todos. Eu não acredito que o Brasil vá diretamente ter um envolvimento direto. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil tem sempre sido solidário, né, aos povos, a soberania dos povos, a questão da afirmação do cumprimento do direito internacional. Então, a posição do Brasil, eu acho que ficou bem expressa na última reunião do G20, em que a presidente Dilma falou, manifestou solidariedade, em primeiro lugar, ao povo russo, que um avião com 253 passageiros foi alvejado no ar, e morreram 253 passageiros. Na nossa mídia pouco se fala disso. Assim como, uma semana, mais de 2.000 nigerianos foram mortos na Nigéria. Então, nesse sentido, que é ignorado também pela grande mídia, eu achei que a presidente foi muito feliz em render solidariedade, homenagem a essas pessoas. E também, não podia deixar de ser, né, aos franceses, porque a população civil ela não tem culpa dos seus governantes estarem promovendo guerra. Eu acho que essas guerras, elas, na verdade, é uma forma de estar alimentando as indústrias de armas, sabe? Porque eles acabam precisando, né, de ficar criando conflitos
para poder sustentar aí a produção de armas, que gera milhões ou bilhões de dinheiro. Então, acho que hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma onda conservadora muito forte no mundo, né? Então, aqueles princípios centrais da democracia, do Estado Democrático de Direito, que são simbolizados, né, na bandeira da França, igualdade, liberdade, fraternidade, né, com essas posturas de intolerância, de prepotência, postura de invasão, né, isso tudo são sinais que contrariam aqueles fundamentos da chamada Revolução Francesa, que na verdade inaugurou aquilo que o Norberto Bobbio, no livro dele, fala, a Era dos Direitos. Então, nós estamos vivendo retrocessos assim, muito dolorosos, né? Porque custou muito para a humanidade, custou muitas vidas construir a chamada democracia, a chamada solidariedade entre os povos, o respeito à soberania desses povos. Isso custou muitas vidas, isso não caiu do céu. Eu não consigo visualizar concretamente, não sei que a gente queira ser idealista, fazer uma proposta idealista, mas tirando o idealismo, fazendo uma discussão mais realista, precisaria que as grandes corporações abrissem mão dos seus interesses. É algo que não está no DNA dessas grandes corporações. Porque nós às vezes falamos e coloca a questão do Estado Nacional. Acontece que quem determina em última instância as políticas dos Estados nacionais são os interesses das grandes corporações. E isso é o nó da questão. E os interesses das grandes corporações estão colocados acima do interesse das populações, de inocentes, crianças, mulheres,